Os amigos, que a paz de Cristo esteja com todos em nome de Jesus. Pastor Antônio Carlos chegando aqui para compartilhar com você mais uma palavra de Deus e trazer para você a bênção de Deus. E você sabe que a palavra de Deus ela é a verdade absoluta. Tudo muda, tudo passa. A palavra de Deus é a única que permanece. As coisas que as pessoas dizem que são duráveis e permanentes, só são de fato duráveis e permanentes se tiver como pano de fundo, se tiver como base a palavra de Deus. Senão aquilo não vai durar, não vai permanecer, né? A Bíblia diz que vem chuva, vem rios, vem vento, combatem contra a casa, e se ela não tiver na rocha que é a palavra de Deus, não adianta. Ela vai acabar caindo, vai acabar se desfazendo, se desintegrando. Queridos amigos, eu quero hoje falar um pouquinho para vocês a respeito desse mundo que nós habitamos, né? Todos vocês que estão me ouvindo aqui, vocês estão vivendo nesse mundo, né? A maioria com quem eu falo deve ser brasileiro, mas quem sabe tem pessoas que vieram de outros países para cá, ou até de outros países que estão me ouvindo agora. Então, você vive nesse mundo, né? E o que a Bíblia Sagrada ela tem a dizer para nós um pouquinho desse tempo que nós vivemos aqui nesse mundo? Abrindo a nossa Bíblia em Lucas, no capítulo 4, queria chamar sua atenção para algumas coisas. Por quê? Porque acontecem coisas que nos entristecem, acontecem coisas que nos decepcionam. Às vezes você vê a injustiça vencer, aparentemente, né? Às vezes você vê o erro prevalecer, parece que roubar vale a pena, parece que enganar vale a pena, né? Às vezes você vê então coisas erradas prevalecerem e você fica até assim meio sem esperança, meio pasmo, perguntando por que Deus deixou que isso acontecesse. Então, eu queria compartilhar uma palavra com você, está aqui em Lucas capítulo 4, versículo 5, fala da tentação de Jesus e diz assim, 4:5. O diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, no momento de tempo, todos os reinos do mundo. Então esse monte não existe, é um monte espiritual. O diabo pega Jesus, leva ele no alto monte e mostra para Jesus todos os reinos do mundo. Aí diz o seguinte, 6. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Então você veja, o diabo leva Jesus num monte muito alto e mostra para ele, né, o mundo, né, as riquezas, o poder, né, e mostra no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Né? Jesus disse, e Jesus respondendo disse-lhe, vai-te Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então você veja que o diabo oferece as riquezas e a glória do mundo para o Senhor Jesus, se ele trocasse de Senhor, se ele prostrado adorasse a Satanás, né? Eu não vou falar aqui sobre essa tentação de Jesus, eu vou falar sobre a declaração de Satanás. Ele disse, olha, tudo isso eu te darei, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Veja bem, Satanás ele disse que o mundo está na mão dele. Satanás mostrou o poder e a glória. E ele disse, olha, eu posso dar para você esse poder e essa glória. Eu posso dar para você esse poder e essa glória. E disse, dar-te-ei a ti, no versículo 6, este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quer. A pessoa diz assim, o diabo não dá nada para ninguém. Não, o diabo pode dar sim. Ele ofereceu para Jesus aquele poder e a glória, né? Porque foi entregue para ele. Quem que entregou para Satanás esse mundo? Quem que entregou o domínio desse mundo na mão de Satanás? Nós sabemos que quando Adão e Eva pecaram,
Você sabe que o mundo todo estava na mão de Adão e Eva. Eles tinham a autoridade de Jesus. Mas quando eles pecaram, eles entregaram o domínio do mundo na mão de Satanás. E de lá para cá começou a haver doença, morte, guerra, terremoto, tsunamis e tantas outras tempestades que nós volta e meia ouvimos por aí, pestes, como teve aí a pandemia que aconteceu há algum tempo atrás. E algumas pessoas perguntam, pastor, mas se Deus é tão bom, por que ele permite que aconteçam essas coisas? Porque o mundo foi entregue na mão de Satanás. Quando Cristo veio e nos libertou, ele nos libertou do pecado, ele nos libertou da maldição da lei, não da maldição da queda. O homem, pelo que se entende pela palavra, nunca iria morrer. O homem iria viver eternamente, queria comer da árvore da vida e ia viver, né? Quando Deus criou o mundo, não era para o leão devorar o cervo, né? O cervo, não era para o lobo devorar o cordeiro. No entanto, depois da queda, isso começou a acontecer. Não tinha cardos e espinhos, mas depois da queda começou a acontecer os cardos e espinhos. O mundo virou uma bagunça. E isso é consequência do quê? Da queda, do pecado de Adão e Eva, né? Então, o mundo está na mão de Satanás. O diabo tem poder, o diabo exerce influência sobre as potências mundiais, né? E a coisa só não está pior porque Deus não permite que fique pior, porque as coisas estão a tendência, pelo que a Bíblia nos ensina, é cada vez a coisa piorar mais. E para você ficar para ficar mais claro, vamos lá para a primeira carta de João, capítulo 5, primeira carta de João, lá perto do Apocalipse, né? O capítulo é o 5 e o versículo é o 19. Primeira carta de João 5,19. Diz assim, ó: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Então está bem claro aqui, sabemos que nós somos de Deus, mas o mundo todo está na mão de Satanás. O mundo todo está no maligno. Por isso que você vê o mundo acontecendo tanta desgraça, o mundo descendo a ladeira assim da imoralidade. Você vê aquele que rouba sendo favorecido, o injusto ocupando o lugar de quem deveria ocupar é o justo. Você vê o mal prevalecendo muitas vezes contra o bem e você fica pasmo, né? Você fica assim atônito diante dessas coisas. Mas a Bíblia Sagrada diz que o mundo está no maligno. E o nosso reino, amigo, amiga que está me ouvindo, não é aqui no mundo. O Herodes, ele disse, perguntou para Jesus se ele era rei dos judeus. Jesus disse: o meu reino não é desse mundo, né? Se o meu reino fosse desse mundo, os meus súditos estariam lutando por mim, né? Não é desse mundo. O nosso reino é outro. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos aqui peregrinos e forasteiros. Esse mundo foi entregue a Satanás. Esse mundo está no maligno até que se cumpra o tempo do contrato. Nós, como povo de Deus, estamos aqui para ser luz do mundo. Nós, como povo de Deus, estamos aqui para ser sal da terra, para mostrar para as pessoas que estão nesse mundo o caminho da verdade. E como é que nós mostramos o caminho da verdade? O Senhor Jesus, ele disse que um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que vós uns aos outros os amei. E a Bíblia diz: assim todos saberão que vocês são meus discípulos, porque vocês amam uns aos outros. E amar quem? Amar até aquele que faz o mal para você. Orar por aquele que te maltrata, por aquele que te persegue, pregar a palavra de Deus, tentar abrir os olhos das pessoas que estão com os olhos vendados, que estão entendendo as coisas erradas, deturpando as coisas. Esse é o nosso trabalho. Agora, nós vamos ter vida fácil aqui nesse mundo?
Bom, eu vou ler um versículo daqui a pouquinho para você. Antes eu quero ler 2 Coríntios, capítulo 4, né? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Olha o que diz a Bíblia aqui. 2 Coríntios 4, 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. 4. Nos quais o Deus, com letra minúscula, deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A Bíblia chama Satanás de o Deus deste século. Você veja, ele disse, porque a mim me foi entregue, dou a quem quero. Ele tem poder e a glória. Ele mostrou para Jesus o poder e a glória e disse, eu dou a quem quero. Olha que influência de Satanás, mas a nossa oração faz a diferença. E atrapalha a ação de Satanás e muito, né? Atrapalha a ação de Satanás e muito. Nós somos uma pedra no sapato de Satanás. Completando, irmãos, João capítulo 15 agora. Evangelho de João, capítulo 15. Olha lá. Então, o que nós estamos aprendendo aqui hoje, meus irmãos? Nós estamos aprendendo que o mundo está na mão de Satanás. O diabo tem poder, tem a glória desse mundo nas mãos dele. Ele pode dar poder, ele pode dar glória para quem quer. E as orações da igreja é o que faz a diferença. É o que impede o avanço de Satanás. É o que impede o avanço de Satanás. A oração de uma igreja sincera. A oração de uma igreja verdadeira, né? Olha lá, Evangelho de João, capítulo 15, verso 18. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. O mundo odeia você? Não gosta de você? Pois é, mas o mundo não gostava de Jesus e ele nunca pecou. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Então a Bíblia diz, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Irmão, o mundo, ele se levanta contra tudo que é correto, contra tudo que é bom, contra tudo que é verdadeiro, porque o diabo tem cegado o entendimento dos incrédulos, né? Então o mundo, ele tem prevalecido e a tendência, infelizmente, é das coisas até mesmo piorarem, né? A igreja tem que continuar lutando com o amor, com a palavra de Deus, com a fé, com o coração puro, com o coração sincero. Mas esse é o quadro, o mundo está na mão de Satanás. Por isso a Bíblia diz, não ame o mundo, nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pense nas coisas de cima, como diz Colossenses 3. Lute pelas coisas de cima, né, onde Cristo está sentado à destra de Deus, porque lá é o nosso local e a nossa morada, né, é para onde nós vamos, né? Versículo 20 agora, ó, João 15, 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Então, você veja que assim que é o mundo, tá bom? Querido amigo, querida amiga, que Deus abençoe você. Fique na paz de Deus, medite nessa palavra. Pense a respeito disso. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Você está no terreno do inimigo. E você tem que ser um guerreiro valente e vencer através da oração, da palavra, da verdade. Tá bom? Um forte abraço a todos. Que Deus os abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.